Vamos falar de romance? Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de Meu Único Pecado, lançamento da Cindy M lá na Amazon. Vou deixar pra vocês o link do livro aqui no box de informações. Aproveita que ele tá disponível no Kindle Unlimited e pra compra por apenas R$1,99. Se vocês me acompanham nas lives de leitura, me viram fazendo a leitura de Meu Único Pecado nos últimos 2 dias. Eu recebi antecipadamente da autora e comecei a ler no fim de semana. E, gente, foi uma leitura bem gostosa, bem fluida. Foi um livro assim que eu me envolvi bastante com a trama e que, apesar de ser um romance contemporâneo, a autora ela vai levar essa história para alguns âmbitos diferentes, e isso faz com que a gente fique ainda mais curioso e ansioso para conhecer, e para descobrir como é que vai ser o andamento da trama. Antes de começar a falar sobre o livro, quero deixar aqui um aviso de gatilho emocional. A gente vai ter uma protagonista que vai passar por algumas situações complicadas e a gente chega a ter cenas de violência doméstica, então se é um tema para você complexo, talvez essa não seja uma leitura indicada. Apesar de ter essa vibe poderosa, o livro vai trazer pra gente um romance daqueles que a gente se apaixona pelos personagens, e a forma como a Cindy narrou essa história conecta a gente muito com os protagonistas. A gente consegue sentir muita empatia ao longo da leitura, e eu acho que esse é um sentimento muito intenso pra gente enquanto estamos descobrindo a história da vida e do Arthur. Viridiana, aos 16 anos, foi dada pela avó para um fazendeiro super rico numa região do interior da Bahia. A autora criou uma região fictícia ali, que é tomada por fazendas, e Sampaio é dono de uma grande fazenda ali, e que tem muitas pessoas ao redor dele, muitas pessoas que estão o tempo todo paparicando e encobrindo os crimes que ele comete por conta do dinheiro que ele tem. A avó de vida ficou então com a casa em troca da neta, e ela desde então foi tratada como esposa do Sampaio, mesmo que ele fosse 33 anos mais velho que ela. Agora ela tem uma filha de 8 meses e o maior sonho da vida é conseguir sair daquela fazenda, vivenciar os planos que ela sempre imaginou quando ela era criança, cursar uma faculdade, porque ela sempre gostou de estudar, mas ela se vê trancada naquela casa de vidro de boneca, tendo todos os seus desejos realizados por esse cara que ela não sente nada além de desprezo, e tendo que aturar tudo isso, especialmente por conta da filha dela. Ela já vive num lugar em que o machismo impera, no interior, onde ela não tem voz, porque o marido dela é um cara muito rico, e ela também tem medo de sair dali, de como vai ser ficar com essa criança, dele acabar tomando a criança dela, e mais do que tudo, dele acabar realmente fazendo algum mal muito grande pra ela. Arthur, ele é veterinário na fazenda do marido da vida. Ele não gosta do Sampaio, mas o que ele tá procurando é fazer um pé de meia para criar a sua própria clínica veterinária, tirar a mãe daquele povoado ali, e conseguir se sustentar de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila. Por isso ele está trabalhando lá na fazenda, e ele vai ganhando a confiança do Sampaio ao longo do período em que ele está trabalhando por lá, ao ponto do Sampaio acabar colocando ele, para gerenciar algumas funções ali da fazenda. A gente começa a perceber que o Sampaio tá passando por alguma situação complicada conforme a gente vai lendo o livro, mas que não deixa isso transparecer, até porque ele tem o tempo todo aquela pose de machão. Arthur se encanta por Vida logo que a conhece, mas vai deixando esse sentimento morrer no coração dele, porque é impossível para ele, vivenciar qualquer experiência amorosa com ela, sendo ela a esposa de quem é. No entanto, quando ele percebe que a Vida, tá devolvendo esses sentimentos, que ela também talvez esteja gostando dele, ele começa a tentar ali investir nela numa tentativa de fato salvar a garota, porque ele sabe que a vida que ela leva ali não é a vida que ela gostaria de viver, que ela está aprisionada naquela situação, e ele enxerga tanta coisa acontecer naquela fazenda que ele tem até medo de que algo possa acontecer com a Vida. Conforme a trama vai sendo desenvolvida, a gente vai descobrindo alguns entrelaços familiares que vão encorpando ainda mais a história. Além da gente focar no relacionamento de Vida e Arthur, do medo que eles sentem de se relacionar, da paixão, do desejo, do amor, mas ao mesmo tempo de pensarem que estão vivendo uma coisa errada, que estão vivendo um pecado ali, a gente também vai observar essas questões familiares e a presença de alguns personagens secundários que na trama fazem completo sentido e explicam muitas situações, muitas circunstâncias
circunstâncias que a gente vai viver. É muito interessante porque a trama ela se passa entre 1993 e 1994. Então a gente vai dar uma viajada aí, né, pro passado, antes de eu nascer até, e a gente vai perceber algumas mudanças de atitudes com relação às pessoas para o tempo que a gente vive hoje, mas a gente vai enxergar também situações que são ainda tidas como normal, né? Situações que ainda são vivenciadas hoje e que são muito complexas e muito complicadas. Então, além de trazer esse romance, a autora ela também vai trazer essa crítica social, especialmente relacionada ao papel da mulher nessas fazendas, nesses lugares mais interioranos, e sobre também o papel da pessoa que tem dinheiro e de como o dinheiro compra a tudo e a todos. Eu fiquei muito fissurada na história por curiosidade, né? Tanto com relação ao relacionamento do casal, que a gente já vai criando aquela empatia, como eu falei com vocês. A gente vai desejando que ele dê uma rasteira no Sampaio, porque o cara realmente é um personagem que a gente odeia. Odeia, assim. É muito difícil a gente odiar um personagem, mas ele é um personagem que a gente odeia. Ele cumpre demais o papel de vilão. E é muito interessante como a autora vai colocando aqueles milhões de desculpas que a gente escuta da sociedade com relação a pessoas como esse personagem é, sabe? E o que vai gerando ainda mais raiva e angústia dentro da gente. O romance é muito intenso, eles percebem o que eles estão sentindo logo, eles tentam vivenciar isso, mas eles estão o tempo todo ali, né, com medo, tentando fugir do próprio sentimento, porque eles têm o receio do que vai resultar aquilo ali, e isso faz com que a gente torça ainda mais pelo casal. Também tem uma pegada sensual bem forte, mas essa parte da sensualidade, do desejo do casal, de como eles consumam isso, realmente fica de lado diante de toda a história, de tudo que tá acontecendo ali ao redor. Eu gostei muito do desdobramento da trama, eu acho que a autora foi muito feliz nas criações de plots e subplots que vão acontecendo ao longo da trama e que faz com que a leitura não fique parada em momento nenhum. Realmente fiquei assim, ansiosa, chegou um ponto que eu achei que tava tudo perdido e você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mas ela foi muito boa na forma como ela definiu todas as coisas e você fica muito satisfeito com o final da história, com os caminhos que a trama vai tomando. Então, se você aí é uma romântica incurável ou um romântico incurável, eu acho que essa leitura vai ser muito gostosa pra você. É um livro mais 18, as cenas sensuais são muito bem escritas e bem explícitas, então, né, se você curte, fica aí, já se joga, eu acho que vocês vão gostar bastante da leitura. A leitura, ela não flui completamente porque você tem esses pontos de debate dentro da trama que você precisa parar pra refletir sobre, sabe? Então, isso faz com que, mesmo que seja uma narrativa muito gostosa, que você se envolva muito com a trama, você precise fazer algumas pausas ao longo da leitura. Ao menos foi assim pra mim, porque realmente tem essas cenas que são mais fortes e que você precisa refletir acerca delas e colocar até elas no ponto de hoje. Então, eu acho isso muito interessante, a forma como a autora não criou um romance apenas, sabe? Ela criou um romance que faz a gente pensar, que faz a gente refletir. E eu acho que isso engrandece bastante a obra. O livro tá disponível, como eu já falei pra vocês, lá na Amazon, também tá no Kindle Unlimited, o link tá aqui. Foi meu primeiro contato com a escrita da Cindy, eu gostei bastante, fiquei curiosa pra ler outros livros dela. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro da Cindy, o que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!